Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos fazer um passeio por Machu Picchu. E o caminho que nos leva é, no primeiro momento, de van e depois uma caminhada de aproximadamente 2 horas até o povo de Machu Picchu. Então, vamos embora, galera! E o objetivo é mostrar para todos vocês quanto que eu vou gastar neste passeio, que não é em Cusco, fica longe. Então primeiro o passeio vai ser de van até uma hidrelétrica, onde depois farei uma caminhada até Águas Calientes para ficar um dia lá. E chegamos aqui em Ollantaytambo, onde vamos ficar 30 minutos para tomar um café, usar o banheiro, e pegamos chuva. Estamos neste dia, que é uma quarta-feira, dia 3 de setembro, pegando chuva, indo em direção a Machu Picchu. Cheguei depois de 6 horas de viagem de Cusco até a hidrelétrica aqui em Santa Teresa, uma pequena cidade onde eu vou almoçar e depois dar continuidade à caminhada até Machu Picchu. E olha só, pessoal, onde eu estou, iniciando a trilha para Machu Picchu. Mais 2 horinhas de caminhada até lá. Vamos embora. E o percurso, pessoal, é lindo. Realmente, desde a vinda de Cusco para cá, o lugar é espetacular. Várias subidas e descidas.
muitos sustos, penhascos e principalmente pegamos uma nevasca a 4.200 metros de altitude. Santuário histórico de Machu Picchu, acesso amazônico. Eu quero chegar o quanto antes para poder comprar o meu bilhete, que ainda não comprei. E para quem quiser vir para cá e não quiser passar essa correria, pode comprar na internet. Mas pela internet, pessoal, é muita gente que está comprando e você acaba tendo que esperar 1 mês e meio, 2, para poder fazer essa compra. Então, se você já estiver aqui, fica difícil, vai ter que comprar presencial na Secretaria de Turismo em Machu Picchu. E o valor é 152 soles o ingresso. Vou deixar aí abaixo o valor. Um outro detalhe é que vou deixar no link da descrição a agência que eu contratei em Cusco. E foram eles que me trouxeram para cá. Então eu paguei transporte de van, almoço, uma diária no hotel em Machu Picchu e também o café da manhã e o retorno, claro. Mas você tem a opção também de andar de trem, só que o valor fica R$500 a mais. Mas vou ser bem sincero, pelas paisagens lindas que eu vi vindo de ônibus, vale bem mais a pena, hein? Bom, de trem você vai levar 2 horas, de ônibus vai levar 6. Então, a primeira vez eu viria de ônibus e faria essa caminhada que estou fazendo agora, por lugares incríveis. E a segunda vez aí sim eu iria de trem. E aqui assim, pessoal, ó, até Machu Picchu são 10 quilômetros, então não dá para perder tempo, vamos embora. E o bom é que pelo menos parou de chover, então é um probleminha menos. Que o pessoal que tem problemas com mosquito também é sempre bom trazer um repelente. E já estamos numa região de transição para a Amazônia. Então, como a gente está no meio do mato, é sempre importante cuidar bem, né? Onde a gente pisa, enfim. Mas 10 quilômetros para mim, que sou acostumado a fazer caminhada, embora não nessas altitudes, mas não é montanha, então por enquanto a caminhada está sendo feita em lugares mais planos, então tá bem tranquilo. E eu paguei no total 319 soles, vou deixar abaixo, junto com a agência que eu contratei aqui na região de Cusco. Olha só o trem que leva o pessoal para Machu Picchu. Peru Rail, o nome da empresa. Pagando R$500 a mais, você vai de trem. Só que não vai ter o privilégio de ver as belezas que eu tive o privilégio de ver, né? Então, não que esse passeio de trem não seja bonito, ele é muito elogiado, inclusive, no mundo todo. Mas ver o que eu vi, nevasca, a região amazônica, linda, vários penhascos, várias coisas interessantes. E também não posso deixar de esquecer de falar que ficamos meia hora parado por causa de uma grande obra que o governo peruano está fazendo nessa região,
com a construção de túnel e melhorias nas estradas aí para que este local ganhe ainda mais mobilidade. O que com certeza eu vou fazer é comprar uma passagem de ônibus para subir até o santuário de Machu Picchu, quando eu estiver já no povoado de Machu Picchu, em Águas Calientes, porque daí você vai economizar energias amanhã, né? Principalmente porque eu pretendo descer o morro e continuar o percurso a pé por esses trilhos do trem até aqui em Santa Clara, onde vou retornar para Cusco. E para quem não sabe, o valor de ônibus só para ir até o santuário, quando já estiver em Águas Calientes, o custo é $12. E ida e volta 24. Então é um preço salgadinho, como andar de trem aqui também é salgado. Mas para não cansar muito amanhã, pelo menos depois de tomar um café da manhã, acordar bem tranquilo do hotel, eu vou fazer essa subida de ônibus. E aqui tem vários restaurantes no caminho também, o pessoal que estiver indo ou voltando de Machu Picchu. E olha os paredões de rocha. E ó, toda trilha ela é autoguiada, então é fácil de você fazer essa trilha e não se perder, desde que siga as instruções, né? E agora aqui começa um pouquinho de escada. Será que tava bom demais para ser verdade? Vamos lá. A trilha está muito bem sinalizada. Porém, agora é subida. Bem, agora voltemos ao plano. Ufa! E aqui, pessoal, aqui é gringo pra tudo quanto é lado. Se quer fazer amizade, conversar, já sugiro, aprenda a falar inglês, porque e espanhol também, né? Porque senão vai ficar sem conversar com ninguém. Não vi muitos brasileiros por enquanto aqui. Tava fazendo amizade com um estrangeiro, um chinês, que mora em Hong Kong. E ele me perguntou sobre a economia do Brasil. O que eu podia responder para ele? Estamos com um dos maiores juros do mundo, 15%, uma inflação acima das metas, praticamente beirando 5%. Nós estamos pior que o Peru. Para vocês terem uma ideia, o Peru tem um juro de 4,5% e uma inflação que vai fechar esse ano aí entre 1 a 3%, que é mais ou menos o que aconteceu ano passado. Então, quando fala de economia, nós estamos bem mal. E outra coisa que eu sempre pergunto é se o pessoal conhece o Brasil, né? Tem gente que vem direto pro Peru, para outros países, e não vai pro Brasil. E no caso ele falou que conheceu a Amazônia. Aí eu falei para ele, mas o Brasil é um continente, que nem a China. Tem várias regiões para conhecer. Aí ele falou, não, mas eu quero voltar um dia pro Rio de Janeiro. Aí já fiz uma propaganda do sul do Brasil, né? De onde eu venho, Santa Catarina. Já fiz uma propaganda gratuita para ele.
Olha só como é linda esse rio que corre aí. Muito bonito. E eu já estou ficando sem roupa de tão quente que vai ficando, porque como nós estamos numa região amazônica, ela é bem mais quente que Cusco e também úmido, né? Então a gente sua mais. Cusco está a 3.400 metros de altitude e onde eu estou agora não chega a 2.400, aproximadamente aí 2.000 metros. Olha só, pessoal, que lugar incrível. Estamos atravessando uma ponte e é bem cristalina a água. Dá para ver tudo aí embaixo. E olha só aquela rocha lá em cima. Parece ou não parece o rosto de um Inca? Eu já tirei a blusa, estava muito quente. Aqui a temperatura no momento está em torno de 15 graus. E normalmente aqui a média é de 12 a 24 graus, por ser um clima mais tropical, região amazônica, né? E olha quanta plantação de banana que tem aqui. Olha um cachorrinho aí, ó. Um perito. Descansando de boa. E assim, uma sugestão que eu daria para esse lugar é que tivesse uma calçadinha. Não precisa ser grande, mas uma calçada que pudesse tirar o perigo de cair por causa dessas pedras, né? Que agora até que não tem muita pedra nesse local, mas teve uns momentos aí que era só pedra no caminho. É uma sugestão que deveria, né, por ser um dos lugares mais visitados do mundo aí. Machu Picchu, para quem não sabe, é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Isso eleito em 2007. Então, é um local muito visitado. Mas não sei por que eles não fazem isso. Talvez o objetivo seja mesmo o pessoal andar de trem. E como eu estava falando das plantações de banana, aqui tem muita fruta. Eu estava vendo plantações de mexerica, café. É muita coisa aqui nessa região de Machu Picchu. Isso porque estamos numa região propícia para plantação, né? E 200 quilômetros indo em direção a Cusco, já não se vê essa abundância, essa mata virgem. É uma distância curta, mas é um local onde tem essa transição aí de região amazônica para uma região extremamente árida. Inclusive de fevereiro até esse período de setembro em Cusco praticamente não chove. E um dos problemas que eu senti é que eu aluguei no Airbnb uma casa grande, boa, nem precisava ser tão grande só para mim. Porém, quando é 9 horas da noite não tem mais água, então tem que tomar banho bem cedo. Tem dias da semana que falta água antes disso. E muitas pessoas vão me perguntar, mas não tem caixa d'água? Então, como é um apartamento, deveria ter. Até porque um apartamento é mais problemático ainda, né? Porém, eles têm um sistema de tanque, que eles chamam tanque, né?
que bombeia água para os apartamentos de cima. E não está funcionando direito esse sistema aí. Olha quantas flores, quanta vegetação florida. Estamos no mês de setembro. Ah, minha mãe aqui, hein? Pior que ela sabe todos os nomes aí de flores e de vegetais, de um modo geral. Chegando o trem da alegria. Mais um aí para deixar os turistas e não tem coisa melhor que fazer essa caminhada de 11 quilômetros até Machu Picchu. É outra experiência. Olha quantas flores aí, ó. E várias dessas fontes de água bem geladinha. E nós tendo que atravessar por elas, através dos trilhos. Mas vale a pena demais. Encontrei uns patinhos aí, ó, na água. Esses devem gostar muito dessas corredeiras d'água. E é caminhada, mas, como eu falei, compensa bastante com esse visual aí, ó. E se tiver bastante tempo, então dá até pra acampar por aqui. Eu já gosto do meu quartinho de hotel, que já tá lá me esperando. Antes, tenho que comprar o ingresso para Machu Picchu para amanhã. Depois descansar. E olha as bromélias e orquídeas que tem por aqui. É muita riqueza, muita biodiversidade. E no meio do nada tem uma pizzaria. Olha só que paisagem. E depois de muita caminhada, 2 horas de caminhada, chegamos ao povoado de Machu Picchu. Agora eu vou atrás do meu ingresso. E para quem acha que é fácil, não é fácil não, hein? É trabalhinho, hein? Para pegar e chegar até aqui 10 quilômetros de trilha, dá um trabalhinho. Mas a natureza recompensa. E olha só os hotéis aqui. É um lugar que não tem só Machu Picchu. Claro, Machu Picchu é a atração principal, mas também tem águas termais, tem cachoeiras. Então, quem gosta de muita natureza, dá para passar uns dias aqui sim. Eu vou ficar até amanhã. Mas quem gosta de ficar mais tempo só para curtir a natureza no meio do nada, tem várias opções de hotéis e pousadas aqui. E transporte público. Esses ônibus, eles vão até um limite. Depois, somente a pé ou de trem. Ó, aqui, bem no início da cidadela, já tem as instruções do que você pode fazer aqui. Então,
É uma cidade pequena, mas tem muita coisa para fazer. Bem-vindos a Machu Picchu. E amanhã vamos conhecer a verdadeira cidade de Machu Picchu. E é um centrinho agitado, hein? Bastante restaurante, mercadinhos. Então, um centro médico aí, ó. Não é pouca coisa, não. E aqui eu já vi que é o lugar das massagens. Muita mulher oferecendo massagem aqui em Machu Picchu. Mas dá pra entender por quê, né? A gente chega quebrado. E comprei o meu ingresso para amanhã. Lembrando que para você comprar o ingresso presencial, você precisa ter em mãos o passaporte. Então fica essa dica. Traga o passaporte. Custa 152 soles. Aí, ó, mais massagem. Massagem. E tem muitas vendinhas. Daqui a pouco eu dou uma passadinha aqui para comprar umas frutas. Muita vitamina C. E os restaurantes aqui tem um pouquinho de todos os gostos. A primeira parte eu já fiz, comprei o boleto turístico. E amanhã de manhã, bem cedo, 7 horas, vou visitar Machu Picchu. E também vou de ônibus. Então vou pagar aí 12 dólares pelo menos para subir, porque para descer o Santo ajuda. E o meu quarto de hotel tem essa linda paisagem. Realmente é muito bonito esse lugar. Plaza de la Malta, Governo Municipal de Machu Picchu. Tem até uma biblioteca aí, ó. E aqui é o seguinte. Vamos ver de quem que é esse monumento aqui. A Malta, homem sábio, um Inca homenageado. E depois de uma boa noite de sono, agora estou pronto para conhecer Machu Picchu. Então, vamos embora. E a fila de gente às 5 da manhã para pegar o ônibus para Machu Picchu. Que loucura, hein? Vou ter que pegar essa fila aí. E já comprei o meu boleto para o ônibus das 7 da manhã. Já estou na fila, aguardando o horário, 1 hora antes, porque é sempre importante, onde a gente não conhece, estar precavido, né? E eu comprei somente para a subida e o custo foi de 12 dólares, consegui pagar no cartão. E olha só um amiguinho aqui, ó, dormindo em cima do muro, tranquilo. Deve estar esperando já o café da manhã. E olha só, de manhã cedo, que lindo que é esse nascer do sol com essas montanhas gigantes. E o boleto para você comprar a passagem de ônibus até a subida de Machu Picchu é aqui. De manhã cedo já tem bastante gente comprando boletos como eu, né? E a fila se formando, muita fila se formando. Eu fui um dos primeiros a chegar, então vou ser um dos primeiros a embarcar também. Aqui quando é de manhã bem cedinho, 5h30 da manhã, já está tudo aberto já para receber os turistas. O pessoal
vai tomar café de manhã cedo, enfim. Então a cidade, ela funciona bem cedo e também até mais tarde, obviamente, porque o pessoal gosta de ficar até mais tarde confraternizando nos bares e restaurantes. Los peritos peruanos já estão na fila também, só aguardando sobrar alguma coisa aí, com certeza. E são bem amigáveis, né? Acostumados com as pessoas. E para quem for ficar que nem eu em Aguascalientes, pelo menos por um dia, tem que tomar cuidado os hotéis onde vocês vão ficar, principalmente se fica próximo da estação de trem. Por que eu digo isso? Porque eu fiquei num local ao lado da estação de trem e o barulho é o dia todo, e inclusive até umas 10 horas da noite você tem este barulho dos trens passando a todo momento, até porque os trens aqui eles têm um papel importante não só para trazer o turista, para fazer também o transporte dos moradores locais, mas também para cargas. Então aqui, como é uma cidade isolada, que não tem acesso a veículos até a entrada da cidade, então é muito importante a presença dos trens. E vai nascendo o sol, vai ficando cada vez mais bonito esse lugar. Eu imagino que muitos pontos aqui o sol começa a bater em casas e apartamentos muito mais tarde, porque são muitos morros rodeando este povoado. Já estou no ônibus e o preço até que é confortável. Chegamos, pessoal. Os cachorrinhos aí só descansando. Olha quanta gente chegando no mesmo horário que eu aqui na entrada de Machu Picchu. E esse é o circuito 2, que é o que eu comprei e onde vou poder circular por toda essa região aqui do santuário, e também vou poder fazer a foto clássica que todo mundo faz quando vem pra cá. Só não abriu ainda porque aqui o horário é às 7 horas e ainda faltam 10 minutos. E mais uma vez eu posso dizer que acertei na escolha de subir de ônibus e depois descer a pé, porque o pessoal que está chegando agora, escalando aí essa montanha gigante, está acabado. O pessoal está acabado mesmo. Então vai ser melhor descer. E para retornar também é mais descida, inclusive os 10 quilômetros. Então eu vou poder aproveitar mais essas belezas aqui e não vou cansar tanto. Vou inclusive indo mais devagar, poder apreciar um pouco mais essa natureza espetacular. E Machu Picchu só existe mesmo, pessoal, por causa de um americano chamado Hiram Bingham, que não foi o descobridor desse local, porque fazendeiros já conheciam, mas foi o responsável por transformar Machu Picchu em um local conhecido mundialmente, e também por ter colaborado na limpeza desse local, porque aqui estava completamente tomado por mato. Isso porque ele descobriu
este lugar em 1911 e divulgou para toda a humanidade conhecer. E após muitos anos, tornou-se patrimônio mundial pela Unesco. E esse lugar ele era tão secreto e com uma dificuldade tão grande de acesso que dá para entender o motivo dos espanhóis não terem encontrado este lugar. Por isso que foi um dos lugares mais conservados, porque os espanhóis não tiveram a chance de destruir como fizeram em muitos lugares como Cusco, Ollantaytambo e tantos outros lugares. Dizem que uma das principais preocupações do povo Quechua, que era ordenado pelo imperador Inca, foi acabar com a trilha que levava até Machu Picchu quando todas as cidades estavam sendo destruídas pelos espanhóis. E isso ajudou com que eles não chegassem aqui. E o motivo de Machu Picchu existir, ele é muito relativo. Até hoje, os arqueólogos, eles não têm uma certeza exata, mas supõe-se que era um retiro espiritual e também um local de refúgio, de descanso do imperador Inca. E é uma cidade com diversas características que os Incas usavam em outras cidades, como a produção agrícola e também os seus santuários para poder cultuar o deus Inti, que era o deus Sol. Estima-se que 750 pessoas viviam neste local, que foi construído por volta de 1420. Según la creencia de los incas, a mayor altura, más cerca de su dios, el sol. Por eso también la ubicación de las ciudades incas. Entonces se dice que en este lugar los que vivían eran la gente de la nobleza. La nobleza y la clase media eran los habitantes de Machu Picchu. Habían escogido este lugar porque es bastante próspera la tierra, muy fértil. Y aquí también tenemos animalitos. Estamos a 2.400 metros cerca de la Amazonía del Perú, ¿no? Tenemos pumas, osos de anteojos, ahí tenemos serpientes, este conejito andino, que es lo más probable que podamos ver, y el gallito de las rocas, y diversidad de aves. Amigos, en el tiempo de la pandemia, algo curioso que pasó es que los osos de anteojos vivían dentro de Machu Picchu, ¿no? Como no había personas, todo esto se había prácticamente clausurado, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer los animalitos. E vamos começar o passeio guiado. Olha só que cordilheiras, hein? Espetacular. Lo que ven acá son las colcas, lugares para almacenar los alimentos en el tiempo de los incas. El ambiente ahí es bastante fresco, ¿no? Para conservar bien los alimentos. Todo lo que vamos a subir es la zona agrícola. Todas estas terrazas estaban llenas de cultivo, ¿ya? Y los incas, bueno, en realidad su camino inca original de Cusco a Machu Picchu está allá, miren, de la montaña triangular. A la mano derecha hay una línea que está descendiendo para este lado, ¿verdad? Después del Cusco, la segunda ciudad más importante fue Machu Picchu, ¿no? Lo bueno es que aquí no llegaron los españoles, por eso vemos una ciudad completamente inca. Até que não estou sentindo muito a altitude não. Então, significa que estou muito bem adaptado. Até porque são só 2.400 metros de altitude. E aí está parte de Machu Picchu. Olha só que beleza esse lugar, hein? Es maravilloso. El camino es por la parte izquierda de la montaña. Una vez pasado, atravesado toda la ciudad que aquellos... Realmente é uma cidade que tem muitos segredos escondidos.
Muitas pessoas, arqueólogos do mundo inteiro estiveram aqui e não sabem 100% qual foi o real significado da construção dessa cidade. En los años 1400 se empieza a construir la ciudad. Quien manda a construir es Pachacútec, el inca más importante del imperio. Se sabe que el Cusco tenía la forma de un puma, la ciudad tenía forma de un puma. Aquí pues parece que tiene el perfil de este inca, ¿no? De Pachacútec. Si giramos la figurita, miren, vamos a girar, ¿no es cierto? Vamos a ver una persona que está de perfil, ¿no es cierto? ¿Lo pueden ver? Ahí está. El mentón, los labios, la nariz, la frente, ¿no es cierto? Ahí está. El mentón, la boca, la nariz, la frente. ¿No? Entonces los incas, cuando veían que algo se parecía a algo sagrado, le ayudaban a que se parezca mucho más. Aquí, la cara de Pachacútec. Que los españoles no llegaron a este sitio porque en realidad llegaron primero al Cusco y ahí empezaron a matar a las personas, a destruir las construcciones. La gente de este lugar, al escuchar las noticias de todo lo que estaba pasando allá, decide escaparse, se va. Ahí hay un camino, ¿no? Esa línea de ahí es un camino inca original, que posiblemente llegue hasta donde ellos escaparon, Vilcabamba. Nosotros le llamamos el último refugio inca, ¿no? Donde la población de Machu Picchu escapa para salvar su vida. Pero lamentablemente, amigos, los españoles se enteran dónde se habían ido, ¿no? Y van de Cusco a Vilcabamba. Ahí capturan a la población de Machu Picchu, muchos los matan y a muchos se los llevan al Cusco como prisioneros. Es así que la ciudad queda deshabitada, ¿no? Nadie vivía durante 600 años. Esto estaba oculto entre la vegetación. Como estamos aquí en Ceja de Selva, todo empezó a cubrirse por vegetación. En el año 1911 se redescubre Machu Picchu y así lo encontraron, ¿no? 1911, una foto de Machu Picchu, ¿no? Cubierto totalmente por la vegetación. Y quien llega hasta este lugar pues es Hiram Bingham, un historiador norteamericano que había escuchado de la leyenda, ¿no? De la ciudad perdida de los incas, hecha completamente en oro, ¿no? Pensando que esa era la ciudad, viene hasta Machu Picchu. Y entonces, bueno, grande habrá sido su decepción porque no era en oro, ¿no? Pero gracias a él, Machu Picchu se hace famoso en todo el mundo. Olha só, pessoal, quem que eu encontrei em Machu Picchu? 2 brasileiros cariocas, é isso? E aí, o que vocês estão achando de Machu Picchu? Amando, né? A gente vê muitos vídeos, mas quando chega a emoção é sempre diferente. Pessoalmente é outra coisa, né? Sim, é muito bonito, é muito grande também. E a gente deu sorte, o tempo tá bem limpo, então dá pra ver bem a cidade. É muito especial tá aqui. Acho que não só as construções, mas todo o contexto das montanhas, vegetação. Como é que é o nome de vocês? Natália E Julián. E Julian. E vocês estão viajando há muito tempo? Não, a gente chegou no Peru dia 30, mais ou menos, em 4 dias Lima. atrás. Isso. Ficamos 2 dias em Lima, fomos para Cusco, ontem viemos para Águas Calientes, hoje vamos voltar para Cusco, amanhã tem Montanha Colorida e depois 2 dias em Lima. Eu fui para Montanhas Coloridas e é bem cansativo. Se prepare, porque fisicamente é 5.200 metros de altitude. Estou com medo, mas vai dar certo. Vai dar certo, sempre dá. Só que dá uma cansadinha. Obrigado, pessoal, e boas férias. Obrigada. E é isso aí, pessoal. Deixe o seu comentário, o que vocês estão achando aqui de Machu Picchu. E quanto mais você vai avançando nesse sítio arqueológico de Machu Picchu, mais bonito vai ficando todos esses terraços. E logo no alto, naquela casinha, era onde ficava o vigilante que cuidava da segurança de Machu Picchu. Lembrando que na época Inca,
ocorriam também muitas ameaças, não só dos espanhóis, mas também de outras comunidades indígenas que existiam aqui, porque uma coisa é fato, não existia vilões somente de um lado, né? Como os espanhóis, que destruíram praticamente todas as construções incas em Cusco e em outras regiões. Mas os incas também, eles eram expansionistas. E eu já fiz um vídeo falando a respeito também sobre essa questão do expansionismo, que fazia com que várias comunidades indígenas tivessem que virar inca, né? Virar um povo quechua, para que pudesse sobreviver àqueles tempos e também poder ter a tecnologia para cultivo que os incas detinham. Mais brasileiros na área, pessoal. Como é que é teu nome? Eu sou o Flávio, sou de São Paulo. De São Paulo? É paulista então ou paulistano? Paulistano. De Paulistano, legal. E o que você está achando aqui de Machu Picchu? É fantástico, é um dos berços da civilização. A gente tem não só essa vista fantástica, mas toda a história para conhecer. Eu fico sem palavras, é emocionante estar aqui. É a primeira vez que você vem para o Peru? Primeira vez, tô adorando tudo. Não só Machu Picchu, mas Lima, Huacachina, tudo é fantástico. Eu ainda vou para Lima, não conheço. Como é que é lá? A comida é boa também? A comida em todos os lugares do Peru é fantástica. Os peixes, o ceviche, eles misturam muito com comida japonesa também, é maravilhoso. Eles acertaram muito. Vale a pena fazer o City Tour em Lima? Com certeza, recomendo muito. Maravilha. Obrigado, amigo. Obrigado. E boas férias aí. Obrigado. Esta es la puerta principal. Van a notar que es bastante alta, porque el Inca dice que cuando venía del Cusco venía siendo cargado entre varias personas, tenía que atravesar la puerta así, ¿no? Porque en sí los incas no eran altos, ¿no? Que también se ve en esta partecita, son los detalles, ¿no? Una argolla de piedra en la parte alta y a los costados unas cajas que tienen unas piedras circulares dentro, en ambos lados, ¿no? Entonces esos detalles eran para asegurar una puerta, ¿no? Más o menos sería así, como en el dibujo. Dentro de la misma ciudad, las puertas no tenían madera, eran abiertas. Es que esto era como una comunidad, ¿no? Se trataba de entre hermanos, hermanas. Ya estando dentro de la ciudad se sentían seguros. Solo había la puerta de madera aquí y en los lugares más importantes como los templos, eso sí tenían las puertitas, ¿no? Todo lo que también estamos viendo aquí, los detalles de las paredes, son de la clase media, ¿ya? Cuando vean piedras grandes, sin ningún tipo de pegamento, esos son de la nobleza, ¿ya? El pegamento que utilizaban, al menos en esta parte, es una mezcla de cal, arena, arcilla, plantas que eran viscosas, que permitían que se mantengan. E aqui continuamos a caminhada para conhecer os lugares onde a classe média inca, digamos assim, vivia. Só os tetos que não suportaram as épocas de chuvas e ventos, mas o resto está intacto, cerca de 75%. En tierra, las rampas hechas en tierra, y encima se ponía la roca que se iba a mover, ¿no? Hacían piedras circulares también y ponían en la base aquí, ¿no? Era más fácil mover así, como rodillos. Ajá, así lo hacían. Ajá, parece sencillo, ¿no? Pero sí les costó. Eran hombres muy fuertes. Por la alimentación que tenían, eran hombres muy fuertes. Aunque también fue por la cantidad de personas, ¿no? Que al mismo tiempo trabajaban. Así es, amigos. Lo bueno de los incas es que cuando tú trabajabas, te daban tus propias tierras para que cultivaras para ti mismo, ¿no? Y en el tiempo de los incas no había esclavitud. Eso era bueno.
E Machu Picchu era assim, ó, pessoal. Antes dos Incas. Essas rochas, elas foram usadas para a construção dessa cidade. E os Incas, eles tinham uma particularidade muito interessante, que eles conheciam muito como as montanhas funcionavam, onde possuíam falhas geológicas. Estamos observando o Templo do Sol. Otras habitaciones dentro, en la parte subterránea. Hay túneles también que conectan lugares importantes. El Templo del Sol conecta con la roca sagrada que está al fondo, ¿no? Un túnel. Así, o sea, hay construcción interna de Machu Picchu. ¿Y amigos? E naquele local onde tem um vidro, tentaram, através de escavações, encontrar a tumba do Inca, que foi o criador de Machu Picchu. Porém, não encontraram nada. E uma coisa que os Incas sabiam fazer muito bem é usar a natureza a seu favor. Porque eles, construindo Machu Picchu em um lugar onde tem duas falhas geológicas que se cruzam, eles tinham facilidades para conseguir rochas já praticamente quebradas, lapidadas pelos abalos sísmicos. E também um lugar onde tinha bastante água. Então, onde tinha muita pedra e água, eram os lugares que eles consideravam ideais para fazer suas cidades. E esse lado aqui, pessoal, funciona como um muro de contenção, porque a partir daqueles muros lá no final só existe penhasco, um precipício de aproximadamente 500 metros de altura, onde inclusive encontraram alguns corpos, algumas ossadas de provavelmente o povo Quechua, que trabalhou nessas obras e acabaram caindo nesse lugar. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a estar... Vamos a escuchar. Vamos a ver si es verdad. Sí, ¿cierto? Entonces eso también ayudaba para que el mensaje llegara a todos. Por eso la ubicación también de la plaza y de este lugar ceremonial. Lo habían pensado en todo. ¿No? Y bueno, lo de encima habíamos visto colegio de mujeres, de varones. Como notan, es bastante grande, la nobleza era la que tenía educación. Ahora en la parte baja estaría el Ajliahuasi, como un colegio de mujeres, ¿no? Ahí, bueno, la selección era diferente en el caso de las mujeres. A la edad de 8 añitos, las niñas más bonitas las escogían de todo el pueblo y ellas podían tener educación, ¿no? Educación. Lo que se sabe es que esto era como un claustro, no salían hasta la edad de 15 años. Muchas de ellas se convertían en sacerdotisas, otras se convertían se dedicaban al culto a la luna. La textilería también ellas se encargaban, pero también de este colegio eran las seleccionadas para los sacrificios, ¿no? En la casa de las escogidas, vírgenes del sol, les decían. Para você ver como era uma época difícil para mulher bonita, né? As crianças de até 12 anos de idade, por aí, que eram bonitas, elas eram oferendas para os deuses. Então elas morriam. Então, bem diferente de hoje, né? Que as mulheres bonitas, a gente quer casar com elas. Antigamente só sobravam as feias. Esses circuitos aí, pessoal, que existem hoje, antigamente não existia. E por que que existe hoje? Por causa da problemática da quantidade de turistas que tinham na época, que caminhavam por onde queriam e ocasionavam
Isso que a gente está vendo aí, ó, estava cedendo aquelas terraças. Então, para evitar que isso acontecesse, foram criados os circuitos. Assim, Machu Picchu, além de ter uma quantidade de turistas mais controlados, por exemplo, aproximadamente hoje 5.000 pessoas visitam diariamente Machu Picchu, também os lugares onde você pode andar também ficou limitado. Isso, claro, é muito importante porque esse lugar é um patrimônio mundial considerado pela Unesco, né? E a minha última missão é descer essas escadas e depois mais 10 quilômetros até a hidrelétrica, onde um ônibus vai estar me esperando até Cusco. E assim, pessoal, uma dica que eu dou é: venha, se tiver problema de mobilidade, venha de trem. Caminhar no Santuário de Machu Picchu também é uma boa caminhada, então para quem tem problema de mobilidade, talvez não seja o melhor lazer. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal para receber as próximas atualizações de vídeo aqui em Machu Picchu ou em qualquer lugar do mundo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima! Oh.